gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães da Exceção. Hoje vamos falar sobre como a gente faz, e eu acho que essa é uma tarefa muito difícil de pais e mães. Na verdade, eu acho bem difícil a gente ensinar isso para os nossos filhos, mas a gente consegue, que é como a gente faz para ensinar os nossos filhos a se valorizarem, para eles valorizarem a pessoa que eles são, valorizar a essência deles, valorizar o que eles têm dentro, sabe? Eu acho muito difícil, mas acho também que esse é um ensinamento muito maravilhoso para a vida dos nossos filhos e que isso rende muitos frutos quando a gente aprende a olhar o nosso valor, quando a gente aprende a olhar dentro da gente e valorizar a nossa vida, valorizar as atitudes que a gente tem, a entender o nosso valor e a nossa capacidade de realizar as coisas. E a gente também aprende assim a valorizar o próximo, né? Valorizar as nossas conquistas, as conquistas dos outros, enfim. Como é que a gente faz para ensinar nossos filhos, desde pequenos, na verdade, a se valorizar? Como é que vocês fazem na casa de vocês? Queria que vocês comentassem, quem tem filho pequeno ou quem tem filho já grande também. Como é que você faz para ensinar seu filho a trabalhar a autoestima dele, sabe? Valorizar a pessoa que ele é. Você lembra de algumas atitudes que você tinha? Quem já tem filho maior, na verdade, que ensinou seu filho desde pequeno a valorizar a pessoa que ele é? Me conte nos comentários. E eu acho que uma forma legal, pelo menos que eu faço com meu filho, e acho interessante, importante para ele, de ensinar ele a se valorizar, é o diálogo. Sabe, eu tenho assim conversas profundas com meu filho. Eu gosto muito de conversar com ele. Gosto muito de olhar nos olhos dele, sabe, dizer o quanto ele é importante para mim e o quanto ele é importante para a vida dele também. Porque eu sempre faço questão de falar com meu filho que a vida dele já é dele, sabe? E que é bom para ele aprender a valorizar a vida dele, as atitudes que ele tem, sabe? Eu acho muito importante a gente conversar com os nossos filhos. E eu percebi ao longo desses anos de vida do meu filho que o diálogo é a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos. Conversar, perguntar ao seu filho como ele está se sentindo, sabe? Todo dia de manhã, por exemplo, eu pergunto ao meu filho se ele dormiu bem, com o que ele sonhou naquele dia. Aí às vezes ele vai me contando na parte da manhã todos os sonhos que ele teve, como ele dormiu, sabe? É importante a gente se interessar pela vida dos nossos filhos para que eles se sintam valorizados e assim eu acho que eles aprendem a se valorizar também. Uma coisa que eu acho legal também e que eu pratico na minha casa, eu presto atenção para sempre estar praticando com meu filho, é valorizar a ideia que ele tem. Sabe quando a criança vem pra você e fala assim, mãe, tive uma ideia, ou então, pai, eu tive uma ideia. E às vezes é uma coisa boba, é uma besteira, às vezes ele quer juntar um brinquedo com outro, ou às vezes ele quer falar alguma coisa, uma ideia, assim. Quando a criança tem uma ideia de alguma coisa, eu acho importante a gente valorizar as ideias que nossos filhos têm, sabe? Então, outro dia meu filho falou assim, ai mãe, eu tive uma ideia, hoje eu quero comer, experimentar, né, abacate com cereja. Tipo, uma mistura que a gente nunca tinha feito aqui em casa. Aí eu falei, que bom, meu filho, que você olha abacate com cereja. Eu não tinha pensado nisso. Que bom, vamos misturar para ver se fica gostoso? Então, assim, eu acho importante para a manutenção da autoestima do meu filho, sabe? Ele chegou com uma ideia para mim e eu achei a ideia dele legal e a gente fez, sabe? Realizou a ideia dele e eu valorizei aquilo ali que ele quis falar. Eu valorizei a ideia que ele teve, sabe? Eu acho muito importante. Eu acho que eles se sentem bem quando a gente valoriza as ideias que nossos filhos vêm colocar pra gente, por mais boba que seja, como eu dei esse exemplo do abacate com a cereja, sabe? Mas é importante para eles que nós pais sejamos os primeiros a valorizar as ideias dos nossos filhos. Outro incentivo que eu acho muito legal a gente valorizar dentro de casa, também ensina muito nossos filhos a se valorizar, é valorizar as tarefas que eles fazem. Principalmente quando existe uma proatividade nessa tarefa, sabe? Eu acho muito interessante quando meu filho, às vezes, ele vê um cantinho da casa que tá sujo, aí ele sozinho, por ele mesmo, ele fala assim, mãe, vou pegar o aspirador pra passar aqui, ó, porque tá sujo aqui, sabe? Essa proatividade, sabe? Ele vê uma coisa e ele quer realizar uma tarefa com relação àquilo ali, independente de qual tarefa que seja. E aí ele pega o aspirador, ele sozinho vai lá e passa o aspirador, aí depois ele vem pra mim e fala assim, ai mãe, olha lá, já limpei, que estava sujo ali, já limpei. Aí eu olho dentro do olho dele e falo, isso aí meu filho, seja proativo, você viu uma coisa que você queria resolver, você foi lá, resolveu, e é isso aí, você não precisou que a mamãe falasse nada pra você, você foi lá e fez. Então assim, valorize as tarefas que seu filho faz dentro de casa, isso aí é muito importante. Pra gente não ser aquele pai e mãe que só reclama do que o filho não faz,
ou do que o filho faz errado, na verdade, né? A gente tem que se ligar muito nisso. E eu tô falando isso porque eu já fiz isso, de só apontar, às vezes, o erro dos nossos filhos dentro de casa. Só apontar quando eles deixam a toalha na cama, ou só apontar quando eles chegam e não botam o tênis no lugar correto. Às vezes o seu filho tá lavando uma louça espontaneamente, sem ninguém pedir, e a gente passa por eles e não fala nada, sabe? Não dá um parabéns. Então, assim, parabeniza as atitudes proativas que seu filho tem. Isso é muito importante para eles se valorizarem e acho que quererem cada vez fazer mais, sabe? Eu vejo a proatividade do meu filho e eu entendo que isso é muito fruto da valorização das tarefas que ele faz. Todas as tarefas que o meu filho faz, mesmo quando eu peço ou quando ele mesmo faz sozinho, quando eu dei, igual eu dei esse exemplo do aspirador, eu acho muito importante a gente olhar nos olhos e valorizar, sabe? Tipo assim, isso aí, sabe? Você viu um problema, você foi lá e resolveu o problema que tinha pra resolver, sem ninguém te pedir, sem ninguém mandar você fazer nada, sabe? Eu acho muito importante, já desde pequenininho, a gente incentivar e valorizar as tarefas que nossos filhos fazem, incentivar essa proatividade deles. E dentro de casa é um ótimo ambiente para a gente estar valorizando cada tarefa que nossos filhos vão fazendo ao longo do dia. E não só recriminando quando eles deixam de fazer ou quando eles fazem alguma coisa errada, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso. E uma coisa que eu quero fazer quando meu filho crescer mais um pouco, ou quando na verdade ele aprender a escrever bem, e eu li que isso é muito importante também, eu tive na minha vida e achei muito legal, e queria fazer pelo meu filho, é comprar um diário para ele poder escrever o dia dele, para ele poder anotar as emoções dele. E escrever é tão bom, né? Eu acho escrever tão libertador, assim, eu sempre gostei de escrever, mas quando você escreve sobre você, quando você escreve sobre a sua vida, você se atenta a certos detalhes, né, que fazem você às vezes dar uma valorizada naquilo que você fez naquele dia e você até ia esquecer, mas aí quando você escreve, você percebe que aquilo ali fica marcado ali, né, que aquilo ali fica gravado ali. Então eu tenho muito essa vontade de comprar um diário para o meu filho, para todo dia quando ele chegar ou quando ele tiver vontade, ele começar a escrever sobre a vida dele. Eu acho um ótimo incentivo para a gente ensinar nossos filhos a valorizar cada pedacinho, cada momento do dia que eles tiveram, cada encontro que eles tiveram com as pessoas, sabe? Eu acho diário uma ótima ideia. Eu já dei uma lida sobre os benefícios de você ter um diário, sabe? Então estou esperando só o meu filho aprender a escrever melhor para eu poder comprar um diário, que eu acho que vai ser agregador assim na vida dele e nessa questão dele se valorizar e de trabalhar sempre a autoestima da criança, que é muito importante. E mesmo que a gente não acredite, essa questão da autoestima, como ela vai refletir quando nossos filhos forem adultos, acho que está muito nesse momento enquanto eles são crianças, de como a gente olha nos olhos deles, de como a gente conversa, de como a gente se interessa, nós pais, né? Como a gente se interessa pela vida dos nossos filhos. Você demonstra interesse pela vida do seu filho, interesse pelas emoções dele, sabe? Acho importantíssimo a gente perguntar aos nossos filhos todos os dias como eles estão se sentindo, ou como foi algum momento ruim que eles passaram na rua, ou que eles viveram em algum lugar, né? Ou como foi um encontro ruim, ou um momento ruim que ele teve ao longo do dia dele, sabe? É muito importante para a criança sentir que ela tem uma importância na sua vida e real, né? A gente entrar dentro da emoção dos nossos filhos. É muito importante. Então, meus planos são esses. Quando meu filho começar a escrever direitinho, eu comprar um diário para ele. Me contem vocês, então, como é que vocês fazem para ensinar os filhos de vocês a valorizar a pessoa deles. E quem tem filhos que possuem diário em casa, vocês acham legal ter um diário, esse relacionamento das crianças, um diário para já desde pequeno eles começarem a escrever e tomar gosto pela vida deles? Então esse era o recado de hoje. Vamos prestar atenção em como a gente está ensinando nossos filhos a se valorizar. E dentro de casa é onde começa esse processo de valorização do seu eu, da sua pessoa. E nós pais temos um papel importantíssimo na vida dos nossos filhos. Esse papel de ensinar eles a se valorizar. Então me contem nos comentários como é que vocês fazem para valorizar a pessoa dos filhos de vocês.